Você falou sobre o Capta, eu já vou lançar a pergunta do Andrezão. Ele só escreveu assim para mim. Na verdade, ele mandou alguma coisa, eu falei, o que é isso? Ele falou, fala assim para o Alexandre. Vou falar da forma que ele falou. To be one, ask one. Muito bem. Para ser um, pergunte a um. Isso. Na verdade, a maçonaria ela é uma sociedade, hoje, discreta, que já foi secreta. E ela advém de uma época muito mais difícil do que as épocas que a gente vive hoje. E as pessoas que ingressavam na maçonaria, elas eram convidadas, como são hoje, e passavam por alguns processos de avaliação. Eu vou falar do passado e depois a gente vai falar do presente. No passado, principalmente quando foi formada o que a gente chama de grande loja maçônica, que aconteceu mais ou menos na época lá de Napoleão, o próprio Napoleão estava em evidência no mundo, né? Só vou pedir, sem querer interromper, puxar um pouquinho mais o microfone. Assim, tá bom? Isso, tá. Desculpa. Então, era uma época de muita perseguição, de muitos problemas, de muitos segredos. Então, esses convites eles eram feitos pessoalmente, em locais mais discretos, até locais secretos. Geralmente, as pessoas convidavam somente quem elas tinham extrema confiança. E um maçom, para ingressar na maçonaria até hoje, ele só precisa ter duas coisas: ser livre e ter bons costumes. Se você se considera uma pessoa livre, e a liberdade ela pode ser considerada em vários aspectos, você pode ser maçom. Se você tem bons costumes, você também pode ser maçom. E ao contrário do que se pensa, muito ao contrário do que se fala, para ser maçom, você precisa acreditar num princípio criador. E esse princípio criador não é aquilo que a gente ouve por aí, né? A brincadeira do bode, eu conheço. Sim. A brincadeira do bode, eu sei de onde vem a brincadeira do bode, já vou te falar. Por favor. Mas, humanamente, às vezes, se você não acreditar em algo que é maior, algo que faça sentido, não vale a pena você estar ou dentro da maçonaria ou até mesmo vivendo em sociedade. Eu vou só fazer uma referência antes de falar do bode preto que está amarrado lá. Por favor. Tem um livro que chama Sapiens. Eu avisei vocês que talvez eu não falasse de maçonaria, mas eu circundasse ela com outras histórias. Legal. Tem um livro que chama Sapiens, que ele conta exatamente o momento onde os Sapiens venceram os Neandertais. E os Neandertais eram mais fortes que os Sapiens. Então, no confronto direto, um pouquinho mais organizado, está lá no livro Sapiens. Talvez os Sapiens não tivessem nenhum tipo de chance contra esses. Mas os Sapiens possuem algo que nenhum outro ser que a gente conheça, não nesse nível, possui, que é o senso de coletividade. Então, é o senso que você fala assim, nós estamos fazendo isso aqui, talvez não por mim, não por você, não por você, mas por algo que virá, algo maior. Né? Tem até um dado científico que dizem que a gente não consegue lembrar muitos nomes, né? Os melhores cérebros vão lembrar no máximo 300 nomes. Mais do que isso, você vai falhar, você vai esquecer o nome da pessoa, você vai, às vezes, falar, nossa, eu lembro de você, mas... Estou bem longe. Mas o que nos faz identificar uma pessoa e lembrar uma pessoa é algo que tenha nela. Sim. Um símbolo, uma lembrança, uma camiseta do São Paulo. Então, você está no estádio com 50 mil pessoas, você não conhece muitas vezes a pessoa que está do seu lado. Mas se ele está com uma camisa do São Paulo, você pode gritar gol junto com ele, comemorar junto com ele. Então, os Sapiens criaram esse senso. E a partir do momento que eles começaram a se identificar, eles não precisavam mais conhecer todos os Sapiens. Eles já sabiam que todos estavam lutando para algo muito parecido. E é por isso que a gente usa, na maçonaria, símbolos. É impossível conhecer todos os maçons. São mais de 6, 7 milhões de maçons no mundo. Mas eu posso viajar para um outro país e reconhecer essas pessoas por diversas formas, que é claro que eu não vou falar disso, para saber onde eu estou, para pedir um auxílio ou para prestar auxílio, que a nossa grande função não é pedir. Geralmente o maçom que pede, ele não é um bom maçom. O maçom que presta é um bom maçom. Então, nós temos uma regra que a gente deve pedir para o outro, nunca para si próprio.